Então vamos dando continuidade às nossas aulas de paradigmas de programação, hoje entrando numa linguagem que é funcional, estruturada e ao mesmo tempo orientada a objeto, conhecida como Python. Então você pode acessar o python.org, que é o site oficial, onde tem toda a documentação, e para efetuar o download também da linguagem. Então assim, Python surgiu ali em 89, tá? Python surgiu em 89, criada por aquele carinha chamado Guido van Rossum, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, não sei a pronúncia correta. Ela era para ter sido iniciada no mercado ali por 1990, tá? Mas por uma questão, esperou-se um pouco e ela saiu no mercado realmente só em 91. Até 2016... o Guido van Rossum trabalhava no Google, agora eu não me lembro mais, tem que dar uma olhada lá quem são as pessoas que trabalham no Google, se alguém puder dar uma olhada aí para confirmar para nós. Por isso que é uma das questões que o Google utiliza bastante Python. O Google utiliza muito na questão do Data Science, né? Já que é uma linguagem de fácil aprendizado e fácil manipulação, bem como no próximo material nós vamos ver o método, ou também conhecido como lambda cálculo, tá? Que é uma forma matemática de resolver equações mais simples e né, principalmente nesse ponto que é utilizado o Python. Ele é uma linguagem fortemente tipada, tá? O que é uma linguagem fortemente tipada? É uma linguagem no qual vocês não precisam dizer o tipo da variável. Vocês simplesmente criam a variável e atribuem um valor. A partir da primeira atribuição do valor, vai ser instanciado aquela variável, o tipo que vocês colocaram. E a partir disso é imutável. Tu não muda, tu só consegue sobrescrever os valores, mas o tipo fica registrado. Ali em Python a gente utiliza para ver o tipo qual foi declarado logo no início, como type, entre parênteses, o nome da variável. Vai nos retornar, depois eu mostro para vocês, tá? Então, voltando aqui um pouquinho da história ali, ó. Vem ali do Monty Python e Fly Circus, tá? Que é de onde surgiu o nome da linguagem como Python. Ele é uma licença livre, né? Compatível com software livre, então com a licença de software livre. É uma linguagem de altíssimo nível, conhecida como VHLL, justamente porque a gente pula várias etapas delas, a gente não tem que fazer tantas declarações. Como eu falei, é de tipagem dinâmica, e também é uma linguagem fortemente tipada. Ele é multiparadigma, por isso que nós estamos utilizando essa disciplina. Paradigmas de linguagem. Paradigma de linguagem, né? Por quê? Porque além dela ser procedural, tá? Funcional, ela é orientada a objeto. Tá? Em vez de nós fazermos uso de Lisp, Prolog, para ver a questão da linguagem funcional, a gente vai utilizar Python, que é uma linguagem, apesar de ser criada lá em 89, entrou no mercado em 91, só que muitos acham que é uma linguagem bem nova, não é uma linguagem nova, mas é uma linguagem que cresceu muito no mercado, e como eu falei, está sendo altamente utilizada, principalmente em Data Science, podem procurar, toda a parte também de mineração de dados, em vez de utilizar lá a ferramenta Weka, e entre outras ferramentas do mercado, pode criar tudo em Python. Então, tu controla a tua entrada, controla a tua saída e gera, sem contar inúmeras outras alternativas que tem em Python. Tá? Então, por isso que a gente vê nessa nossa disciplina e nesse nosso material, então a gente vê essa introduçãozinha básica a Python, um pouquinho mais de Python, para depois nós irmos no próximo material para o lambda cálculo. Tá? Que o lambda cálculo é totalmente um paradigma funcional. Então, a gente usa o lambda cálculo dentro do Python, que é uma linguagem funcional. Então, fica bem mais simples a utilização para vocês. Outra questão, Python é uma linguagem compilada mais interpretada. No material anterior, nós vimos a questão das linguagens compiladas, das interpretadas e das híbridas, né? Então, a compilada sempre tem um alto desempenho, tá? Mas é difícil a questão da portabilidade. A interpretada e depois a nossa híbrida. Esse é um exemplo de híbrida como nós temos lá em Java. Então, tu compila uma parte, faz a interpretação da outra parte dela. Então, tu gera um arquivo ali, Python, que é compilado, e outra parte dele é interpretado.
ali a gente fala também em multiparadigma, que eu falei orientado a objeto, funcional e procedural. Mas ele também, Python, pode ser utilizado tanto na web, tá? Um exemplo que nós temos é o próprio site do Google, né? A página do Google ali é toda em Python, tanto pode hoje construir toda a parte de um site web, tem ela para desktop e para outras partes que nós podemos utilizar. Como eu falei também para Data Science, né? E também é uma alternativa para aumentar a produtividade do programador, já que não fica trancado em tantos aspectos que nós temos. Então, por que utilizar Python? Tá? Python é uma linguagem de alto nível, como eu falei, interpretada, orientada a objetos, com uma semântica dinâmica, suas estruturas de alto nível combinadas com sua tipagem de amarração dinâmica a faz muito atrativa para desenvolvedores de largos aplicativos, né? Assim como para o uso de linguagem de script ou de colagem. Python também é muito utilizado para a questão de automatização de determinados métodos. Tu pode utilizar ela como automatização. A sintaxe é simples, isso encoraja a reutilização do código, então o código de vocês bem criado, né, pode ser facilmente reutilizado e facilita a manutenção e a normalização dos módulos em módulos ou em pacotes. E aqui nós temos ainda a questão de por que utilizar em Python. Esse exemplo aqui, ó, é um exemplo em C, onde nós queremos apenas escrever um simples nome e sejam bem-vindos. Então ali em C, nós temos que começar lá para hashtag, né, include, né, e chamar a biblioteca standard input.output.h, lembrando que é uma biblioteca, né, por isso que é o .h. Depois, inicio minha main. O que é minha main? Meu programa principal, né, como nós conversamos no material anterior, nós tínhamos a questão de não criar blocos monolíticos, né, que era sempre utilizando a técnica do dividir para conquistar e criando funções ou métodos como queiram, para facilitar toda essa parte, a questão da estruturação e aqui principalmente a questão da programação, né? Então ali nós temos na nossa main principal, nós temos um vetor de 200 posições do tipo caractere, então char nome 200, né? E no qual nós utilizamos o print. Digite seu nome. E depois o scanf, para fazer a leitura. Então nós estamos lendo com %s, lembrando %s de string, né? Então a gente está lendo uma string que vai estar contida na variável, vai ser escrita na variável nome. E depois um printf /n, para dar quebra de linha, né? %s, que é o tipo string que eu quero apresentar na tela. Sejam bem-vindos, /n a quebra, depois nome. Então vai ficar o nome abaixo e dei um return como 0. Não vai retornar nada, né? Só vai apresentar e sair. Então a gente tem que fazer tudo isso para literalmente pedir para vocês escreverem o nome e dizer seja bem-vindo. Já na outra linguagem, que é bem popular e bastante utilizada, que é a Java, diminui um pouquinho, né? Mas mesmo no Java, só para escrever um nome, nós começamos ali, ó, public class, lembrando Java é orientado a objeto, tá? Então tem que ter esse cuidado. Ali nós estávamos utilizando uma em C da forma nem estruturada que era, que a gente não criou uma estrutura para dar o nome, nem nada mais, a gente só criou um corpo limpo. Então aqui em Java a gente começa ali, ó, public class hello, tá? Então a gente diz que a nossa main, né, ela é estática e void main, que eu não vou retornar nada. Então é do tipo void, mesma coisa que se nós criássemos uma função lá, por isso que a gente tem, deixa eu voltar aqui, a nossa main ali, tá? A gente não tem retorno nenhum. Vazio, vazio, tá? É do tipo void, sem retorno. Não, perdão, desculpa. A main ali, o retorno é inteiro, um int. Poderia colocar void main, entre parênteses, que é o mesmo void main void, que não teria retorno algum. Ali eu estou retornando um valor. Se retornou 0, teve sucesso, tá? E fecha. Então estou retornando um valor. Se fosse void, nisso não estaria retornando nada. Aqui no nosso caso a gente não retorna nada. Então eu utilizo ali, ó, java.util.scanner s, que vai ser atribuído todo o comando para fazer a leitura. System.out.print, digitar o nome. Depois eu vou atribuir a variável nome, que é do tipo string, o nome. E por fim, dou
systemoutprint ln para apresentar sejam bem-vindos concatenado com o valor nome. Já em Python, só usamos isso aqui, ó. Tá? Bem mais simples e bem mais legível, né? Então a gente diz assim, ó, a gente pega uma variável chamada nome e vamos atribuir, utilizando o comando how underline input, entre os parênteses, a string que nós queremos que apareça, tá? E abaixo nós estamos dando um print, /n para dar a quebra, %s, que é do tipo string, eu quero apresentar uma string, depois seja bem-vindo, os 2 pontos, %nome. Então, vou apresentar... Então, olha só, no comando de cima, eu utilizei, na hora de 2 coisas ao mesmo tempo. Além de atribuir a variável nome, eu já fiz a leitura do valor da tela. Então, eu escrevi, respondi e já li. E no abaixo eu apresentei o valor. Em 2 linhas. Então, a gente não precisou iniciar main, não precisou fazer nada. Simplesmente direto, tá? Por isso que Python tem uma curva de aprendizado bem menor e é bem mais fácil de aprender, né? Então, vocês não detêm tantos conhecimentos para aprender Python e fazer uso dela. Então, ela foca simplesmente ali no problema. E agora nós vamos literalmente para alguns exemplos da linguagem. Deixa eu me sentar aqui. Deixa eu dar um ESC aqui no nosso slide. Só lembrando, pessoal, no site lá python.org, para vocês fazerem a instalação do Python no Windows, tá? No Windows vocês vão no menuzinho, cadê meu menu? Onde é que estava o menu? Aqui, ó, menu, lá em download, e podem baixar a versão aqui para instalar no Windows. Tem a versão para instalar no Linux, no Mac e outras distros também, tá? Mas assim, ó, quem utiliza Linux, por pré-definição, no Linux e no Mac vem instalado o Python. Então, é só escreverem lá Python, tá? Dá um Enter, ele já vai abrir o Python para vocês. Agora eu vou mostrar aqui no Linux, tá? No Mac também já vem instalado, já que o Mac é derivado do Unix, né? Que foi a base do Linux. Então, já tem lá previamente instalado. No Windows, vocês podem instalar, tá? E podem utilizar também o idle como IDE para programar. Mas assim, ó, o que eu sugiro? Qualquer, desde o Notepad++, tá? Que é bem simplesinho, tá? Mas pode utilizar o Sublime, o Atom, qualquer desses programas para vocês verem o código, modificarem e depois rodarem. No Sublime e no VS Code, se vocês instalarem, na verdade, no Sublime o plugin para Python, vocês compilam direto dentro do próprio Sublime. Tá? No VS Code, eu vou mostrar também. No VS Code, tu pode utilizar o debug e compila direto. Não precisa ir lá abrir o terminal, usar o comando Python espaço, o nome do programa de vocês, .py para compilar, mas eu vou mostrar tudo para vocês. Certo? Então, são formas diferentes de utilizar, mas vocês também podem utilizar de uma forma simples. Aqui no site do python.org, se colocarem /shell, também vocês podem utilizar, mas assim, ó, ele não lê um arquivo. É como modo terminal. Então, tem que digitar todo o código. Se tiver um erro numa linha, tu tem que ir lá e redigitar. Tá? O que eu sugiro? Tem esse site aqui, ó, que é hextester.com, que tem para vários tipos de linguagem. Tem Python, tem Pascal, tem Python, tem PHP, tem até Postgres. Aqui, ó, tem o nosso prologue, que nós falamos Ruby, Scheme e assim vai, tá? Só deixar selecionado lá Python, vocês fazem a programação de vocês aqui, ó, dão run, tá? Deu, ó lá, só deixa eu modificar lá, colocar 2, tá? Run, vai gerar o código de vocês, tá? Deu. Vocês não precisam instalar nada também. Tá? Então fica bem mais simples a utilização. Só vou abrir aqui no meu Linux, tá? Para nós vermos os nossos exemplos ali. Que fica um pouquinho... Na verdade, não fica muito lento, fica
Não é igual eu ter num computador direto, tá, pessoal? Mas é que eu estou rodando aqui do celular, tá? Então, só deixa eu abrir aqui, ó. Como eu falei para vocês, vocês podem utilizar pelo VS Code. Só isso para abrir o VS Code. No VS Code, logo que tu abre no Welcome, vai ter todas as bibliotecas para vocês disponíveis, tá? No Welcome vai aparecer. E aqui tem a barra de navegação do VS Code, que é a parte para explorar os arquivos, né? Que nós temos aqui nessa barra, e o debug aqui. No VS Code, vocês podem iniciar o debug por cima, tá? E lá, por exemplo, o meu código que eu tenho aqui, ó, que eu já abri, né? Óbvio, eu fui lá em File, Open, que eu pego a pasta, né? Que depois eu vou disponibilizar para vocês esses códigos, ou abro o meu arquivo, tá? E eu simplesmente inicio pelo debug, ele vai abrir um terminal aqui embaixo, e já vai dar toda a minha resposta. Agora deu um errinho ali no meu print que faltou alguma coisa. Tá? Mas agora a gente já olha ele todo para arrumar. Mas ele pega e já roda todo direitinho aqui sem problema nenhum. Tá? Outra forma de rodar. Vocês vão ter que abrir o terminal. Para quem utiliza no Linux, no Windows podem utilizar o executável que tem acima. Vocês vão primeiro buscar a pasta aonde está o arquivo de vocês, tá? Deixa minha pasta aqui. Ali eu tenho meus exemplos. Então, vamos utilizar o comando assim, ó. Python, né? Depois instalado, espaço, o nome do arquivo de vocês. Tá? Só dá um Enter. Pronto. Faz execução. Aí vocês podem escolher. Vão instalar o Sublime, utilizar via Sublime. O Sublime tem a opção do plugin. Tu roda direto, bem como tu roda no VS Code. Ou o Notepad++, ou o Atom, ou não quer usar no Sublime, digita lá, Ctrl S, roda aqui. Deu, vai ter toda a saída para vocês. Outra opção para programar direto no terminal é usar só chamar Python direto. Aqui vocês estão dentro do Python. Por exemplo, A recebe 3, tá? Só que ele vai linha por linha de comando. B recebe 2. Opa. Desculpem, minimizei aqui, ó. B recebe 2. Eu posso fazer print, tá? A vezes B, entre parênteses, a partir da versão 3 do Python. Se eu não me engano, tem a versão 3 aqui instalada. Tá? Olha lá, ó, valor 6, direto. A questão assim, ó, de vocês fazerem na linha, é que vocês não tem como voltar. Então, tu errar a sintaxe ali de uma aspas, ou eu colocar 2 iguais, eu vou ter que ir lá e redigitar tudo de novo. Tá? Então, utilize um editor simples, mas façam essa parte. Ok? Desliga a luz ali para nós, por favor, Lucas. Só para ficar... Senão vocês não vão conseguir enxergar direito. Tá? Obrigado, Lucas. Eu acho que ficou bem melhor, né? Tá? Agora eu não me lembro como que eu dou um zoom aqui, ó. Tá? Pera aí. Agora tá bem melhor, né? Vamos pro nosso primeiro exemplo lá. É do tipo string. Como que nós utilizamos strings no Python? No Python, como eu falei, ele é uma linguagem fortemente tipada. Então, aqui nós estamos utilizando nossa variável texto. Eu preciso declarar texto do tipo string, como nós utilizamos lá em C. Então, lembra que a gente falou na aula passada dos tipos dos dados, né? String, caractere, inteiro e tudo mais. Lá em C, nós precisamos declarar o tipo da variável, bem como em Java. Aqui em Python e PHP, nós não precisamos. Nós simplesmente fazemos atribuição. Só que Python ela é fortemente tipada. Então, aqui ele está aparecendo o tipo string porque eu já atribuí um valor. Tá? Mas assim, ó, coloco o nome da minha variável, igual. Se eu colocar 1, o valor 1 ali, 1 é o quê? 1 é um inteiro, né?
Então eu vou instanciar a variável texto como inteiro. Só que quando eu instancio a partir da primeira vez, eu não consigo modificar a instanciação. Então a variável texto vai do início até o fim do meu código sendo do tipo inteiro. Se eu utilizar o tipo string, ela fica do tipo string. Se eu utilizar ela como tupla, como lista, como lista. Float, float, caractere, caractere. Tá? Então o Python, ele pega e efetua a leitura do que vocês estão atribuindo a ela e diz que é daquele tipo e ponto final. Tá? Então aqui no uso de string, por exemplo, eu digo ali, coloquei texto igual recebe aula de paradigmas. Tá? Paradigmas de linguagem de programação, né? Dou um print. Por que está dando erro no meu print aqui? Se eu não me engano, está carregando a versão 3 do Python, tá? Então, até a versão 2.7, tu não precisava colocar o print entre parênteses. A partir da versão 3, tem que colocar. No terminal, quando vocês instalam, tem uma propriedade lá, eu não me lembro agora de cor, que tu seta qual que é o corrente da versão que tu está utilizando. Tá? Aqui não me lembro, deve estar provavelmente a 3 no VS Code. Lá no console deve estar a 2.7, então por isso que dá uma leve diferença. Então, simplesmente, deixa eu só fazer assim, ó. Comentar, dá um Ctrl X, tá? Então eu vou ali e pego e rodo, tá? Olha lá, ó, aula de paradigmas. Pronto, dei um print, atribuí um valor, dei um print na variável. Deu? Só isso, tá? Deixa eu voltar aos outros exemplos ali, ó. Aqui, ó. Quando eu faço assim, pessoal, tá? Eu estou dando um print, mesma coisa lá do C e dos tipos que nós temos. Se eu estou dizendo que eu quero dar um print %d entre aspas duplas, tá? Então eu estou dizendo o tipo do dado ao qual eu quero representar, ok? %d. E depois, quando eu coloco %, eu estou dizendo que eu quero dar um print num valor 10. Na variável de valor 10. Eu poderia também fazer assim, ó. A é igual a 7. Deu. Em vez de dar um print em valor 10, só deixa eu rodar aqui para vocês verem. Olha só. Lá, meu 10, né? E agora eu vou ali e troco 10 por A. Tá? Rodo lá, o meu 7. Então, uso direto. Dei um %d para o tipo. Mas eu posso também dar um print direto em valores. Eu poderia, por exemplo, receber numa função um vetor, em vez de ficar lendo e percorrendo o vetor, poderia dar um print diretamente do vetor, como a gente vai ver adiante. Bem simples, posso lá e dar um print direto. Aqui é outro exemplo, tá? Essa linha daqui, ó, saiu aqui, ó, tá? 7, tá? A linha de baixo é outro exemplo utilizando direto o nosso print, né? Onde tem um %d, primeiro valor, %s de string, segundo valor, né? %2f, ponto 2f. O que é ponto 2f? É um float no qual vou representar duas casas decimais após a vírgula. Então, lá, ó, eu coloquei 10, coloquei uma string GP, vou trocar lá, poderia ser, sei lá, aula, tá? E um valor, 1.255555, tá? Na hora de rodar, ele vai me representar lá duas casas decimais fazendo o arredondamento, né? Se eu colocasse lá, deixa ali, 3, tô rodando com 3 casas decimais fazendo o arredondamento, né? Então, é bem simples, né? E ali outro exemplo, eu também posso utilizar assim, ó, utilizando formatação direta. Aqui, ó, eu estou dando um print em 2 labels, nome e idade, nos quais eu uso uma formatação, que eu vou dizer que o format, nome do meu label, nome, eu atribuo aquele valor e idade, aquele valor.
no qual poderia receber de uma função, usar o print, o label, um nome, e o outro label e fazer atribuição direta. Então, esse é um exemplo bem simplesinho da utilização de strings, ok? Aqui dentro da utilização das tuplas, só acho que eu vou ver qual deles que está rodando e que está rodando no terminal diferente do meu outro. Por isso, tá? É que aqui eu estou dando uma print só no valor. Eu acho que eu acabei atualizando ontem a minha versão. Tá? Foi. Tá? Colocar entre parênteses ali. Então, cuidado ali, que nem eu disse, da versão 2 para a versão 3, né? É que estava rodando como padrão a versão 2.7. Na versão 2.7, tu não precisa colocar entre parênteses. Então, vocês cuidem lá nos exemplos para arrumar os exemplos. Tá? Na verdade, se rodarem naquele online, não tem problema nenhum. Tá? Então, vamos ali, ó, continuando. Tá? Então, quando nós pegamos e rodamos só no print A, nós temos a nossa tupla inteira. Né? E se eu der print, lembrando, entre parênteses, né, que aqui está rodando a versão 3. Tá lento meu debug. Vai lá, debug. Foi. Tá? Então, lá, ó. Na posição 1, a nossa tupla, o índice 0 tem esse valor aqui, o índice 1 tem valor 7. E se eu colocar o índice 5, que valor que vai apresentar? O 7, né? Que é lá o primeiro. Então, índice 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Então, é a mesma coisa que a gente faz lá em C, né? Que eu dou um print direto com aquele índice. Outra forma que eu posso utilizar, eu posso fazer assim, ó. Nessa linha de baixo aqui, ó, nós temos dizendo que a.index, né? Então, eu estou pedindo o índice do valor que eu quero. Só que como o texto não tem ali, vamos colocar o índice da nossa string aula. Tá? Então, colocando dessa forma, eu vou ter aqui o índice dele. Vai lá. Legal que ele está trancando toda vez. Tá? Um pouco vou rodar todo ele no terminal, que vai ser mais fácil. Só faltou eu colocar o parêntese. Vou ter que colocar parêntese em todos ali, tá? Senão ele vai dar erro agora na outra versão, tá? Então, que valor que ele voltou? Ele voltou com o valor 8 do índice 8 daquela mini string. Então, é mais uma forma de se utilizarem, né? Aqui, por exemplo, na linha de baixo, deixa eu arrumar também, a.count, tá? Vamos colocar entre parênteses, porque atualizou a minha versão. Eu atualizei sem querer a versão para 3, tá? Então, a.count, eu vou contar quantas vezes o valor 3 aparece. Quantas vezes aparece o valor 3? Nenhuma, né? Então, ele tem que nos retornar 0. Quantas vezes aparece o valor 7? 5 vezes aparece o valor 7. E, por fim, nós temos um comando que é bem útil, que é o print dir, tá? Deixa eu colocar aqui também entre parênteses, tá? Dir e o valor da minha variável. O que que apresenta? Quando eu utilizo dessa forma, ele vai apresentar para nós aqui, ó, todos os comandos que eu posso utilizar com aquele meu tipo. Como ele é o tipo tupla, eu posso utilizar o count e o index. Todos os outros comandos que nós temos aqui, duplo underline, tá? O valor e duplo underline, são variáveis restritas do sistema, tá? Da linguagem. Então, eu não posso utilizá-las. Mas se eu der um dir, se eu colocar lá o inteiro, eu posso dar um dir e ver quais são as funções que eu posso fazer uso, ok? Então, tuplas foi. Agora, nossas listas, tá? Dentro das nossas listas, como que eu faço a declaração de uma lista? Posso lá, ó, que lista A,
dar um clear aqui embaixo. Tá? Posso, sei lá, ó, que a lista A recebe determinados valores. Como que eu declaro uma lista? Entre colchetes, né? E coloco os meus valores. Da mesma forma, uma lista pode ter uma outra lista dentro dela, pode ter valores inteiros, valores de ponto flutuante, strings, como vocês quiserem. Aqui o meu primeiro valor é uma string. Meu segundo valor, coloquei parênteses dentro. Estou dizendo que eu tenho uma lista que tem outra lista dentro dela. Tá? Posso fazer dessa forma. Aqui eu tenho uma lista que tem outro valor dentro dela. Desculpa, aqui tem uma tupla dentro dela e aqui tem uma lista dentro dela. E depois meus outros valores. Por exemplo, quando eu uso ali, ó, deixa eu fazer só deixar comentada as partes abaixo. Tá? A gente vai vendo uma por uma delas. Tá? Vamos lá. A.append. O que faz isso? Append 4. Quer dizer que eu vou pegar a minha lista e vou incluir na última posição o valor 4. Eu preciso percorrer a lista? Como eu teria que fazer lá em C? Não, né? Eu simplesmente adiciono na última posição e ponto final. Deu? E ali eu posso dar um print. Deixa eu colocar. Vou ter que arrumar todos os exemplos lá depois para vocês, tá? Depois eu arrumo no material. Na verdade, eu vou deixar lá no material sem o parênteses. Dependendo da versão que vocês utilizarem, vocês colocam parênteses, tá? Print out. O que vai me representar? Lá, todos os meus valores. Ó, tinha só um 4. Acrescentou mais um 4 no final. Beleza, tranquilo, né? Acrescentei o valor 4. Dei o meu print. E agora, se eu faço assim, ó. A com índice 2 recebe texto. O que ele está fazendo? Lembro que em tuplas, as tuplas são imutáveis. Eu não podia fazer isso numa tupla. Numa lista eu posso. Então, eu estou indo lá na minha lista, no índice com posição 2, que é 0, 1, 2, e vou substituir pela string texto. E abaixo, vou deixar um print A também aqui. Ó, tá? Vou tirar o print nessa posição. Só dar um print A. Olha lá o que ele fez. Substituiu o valor que nós tínhamos 6 e 7 por a string texto. Então, substituir facilmente, tá? Lá na lista também posso usar o endereçamento direto da posição do meu... na verdade, posso usar o índice direto da posição da minha lista, né? E se eu faço assim, ó. Print a.count. Deixa eu só tirar esse valor aqui, que não existe mais, né? A.count 2. O que eu estou fazendo? Estou dando um print contando quantas vezes aparece o valor 2 na minha lista, tá? Olha lá, ó. Quantas vezes aparece? 2 vezes. Da mesma forma que a gente tinha lá nas tuplas, né? E se eu faço agora assim, ó. Print.aIndex 4. Eu estou apenas mostrando o valor que está contido na minha lista no índice 4, né? Então, vamos lá. Vai lá. Tem o valor 6, né? Contido lá na minha lista com índice 4, tá? Cadê? Vamos ali, ó. E agora? Para fazer um insert, eu vou inserir na posição 0 o valor 5. E posso dar um print ali, ó. Dar um print. E eu simplesmente assim faço a inserção do valor 5 aqui, ó, na minha posição que existia uma string que era texto. Agora tem o valor 5. Ok? E depois, o que faz o reverse?
eu inverto toda a minha lista. Então, são algumas funcionalidades presentes que eu tenho ali na questão da lista, né? Olha lá, ó, ele pegou e invertou completamente. E o sorte, tá? O sorte, simplesmente, eu faço novamente aqui, tá? O valor aula, tá? Mas deu erro em outro também do tipo string, que nós modificamos mais de um deles. Então, só tem que ter cuidado ali no uso que ele está tentando reordenar, né? Na verdade, ele disse que eu não consigo ordenar tipos diferentes, string e valores inteiros. Então, nós podemos fazer assim, ó. Deixa eu apagar o nosso... Vou comentar o nosso insert, tá? Tá, valor, A na posição 2 recebe, tá? E vou deixar todos com tipos inteiros, tá? Não tem nenhum outro texto, não tem. Foi. Tipo lista, tá? Óbvio, não consigo ordenar um tipo lista. Tá difícil o nosso exemplo aí. Tá? Óbvio, né? Como que eu vou fazer uma ordenação de valores string? Agora sim. Então, ó, cuidado com o tipo sorte, tá? Que ele faz a ordenação, tá? Mas é óbvio, né? Como que eu vou ordenar valores de tipos diferentes, tá? Então, ali é um bom exemplo que nós temos, em listas, tá? E aqui existe outro tipo, que é o tipo condicionais, que é as condicionais que nós utilizamos. Aqui é um exemplo simples, né? De um if, tá? Depois a gente vai ter um exemplo de um laço, que é um for. Aqui no caso do exemplo do nosso if, nós atribuímos a variável A 7 e a variável B 13. Eu verifico if se A maior que B, dou um print em A, tá? Se não, eu dou um print em B, beleza. No Python tem o else if, que seria o nosso lá do C. Qual que poderia ser do C? A gente tem o if e o else, né? Seria o if else lá do C. Mas, então aqui nós temos assim, ó. Se tal isso, se tal isso não der certo, tu vai para o senão. Ou poderiam simplesmente utilizar if, outro if e depois o senão. Mas lembram que o senão está ligado ao if. Então, se eu testo esse if e esse if e coloco o senão está ligado ao if de baixo. Tá? E muito cuidado que o Python tem toda a questão da indentação. Como nós não utilizamos chaves para fazer a indentação, o que está abaixo dele vai fazer parte do mesmo comando. Agora, ali, quando a gente vê o for each, já fica mais simples. Então, assim, ó, se eu dou um print, quer dizer que esse print pertence a esse if. Tá? Esse a esse. Então, eu dou um espaço, tá? Que é para ter toda a questão do alinhamento dele. Então, vamos rodar aqui, ó. Vou dar uma saída ali, tá? Faltou colocar lá. Entre parênteses, o nosso print. Tá? Ó, valor 13. Então, 7 é maior que B? Não. Né? Se não, eu testei, agora B é maior que A, sim. Então, imprime 13. E assim eu faço, é bem simples a questão do condicional if, né? Aqui é no for, tá? Dentro do for, nós temos aqui uma lista e eu vou percorrer a lista. No Python, o for é utilizado da mesma forma que o for each. Não sei se vocês conhecem o for each. Lá o for each nós temos lá em Java e temos em PHP, no qual eu não preciso saber o tamanho da minha lista ou do meu vetor, né? Ali em cima nós temos uma lista que tem aqueles
valores lá. Tá? No qual eu vou dizer assim, eu trabalho com o for da seguinte forma, que é igual ao for each. Eu digo que nomes, eu vou atribuir então uma variável, ok? Para percorrer. Lá no for, a gente faz como no for? A gente coloca da onde inicia, né? E os critérios de parada. Então aqui eu atribuo simplesmente uma variável que está na lista. Então essa variável vai ser percorrida e vai ser atribuído a ela o tamanho da minha lista. Então eu faço assim, ó. Eu dou que for nomes, que eu chamei de nomes, tá? Em lista. Então print, vou arrumar meu print aqui, tá? Nomes, tá? Se não, eu dou esse print. Então, se tiver algum valor lá, eu dou o print, se não, eu só apresento aquele valor dali, ó. Então aqui eu vou rodar a minha lista com os meus valores aqui, tá? Certinho. Tá? Então dou os meus prints ali. Eu vou percorrer toda a minha lista. O for é bem simples. Faltou o exemplo 4, tá? Que eu esqueci de mencionar, que são dicionários, tá? Os dicionários são assim, pessoal. Os dicionários, se eu não me engano, nós não temos lá em C. Mas o dicionário é uma forma a qual eu vou atribuir a cada posição já um valor fixo a essa posição. Então lá, nós temos o nosso A. Eu uso entre chaves. Na posição 1, eu vou atribuir o nome Caio. Na posição 2, Arielle. Na posição 3, o nome Wagner, tá? Caio, o nome do meu filho, tá? Arielle, o nome da minha esposa, tá? E o meu nome lá. O outro do exemplo anterior, a Marula, é o nome do meu cachorro que eu tenho na minha linguicinha lá, na minha salsicha, tá? Por isso que eu coloquei esses nomes, exemplos de casa, né? Então ali eu dou um print no valor A. Só deixa eu arrumar os meus outros ali. Quando eu utilizo pop item, eu estou tirando o valor bem de cima, tá? Desculpe, o valor do item ali bem de cima, pop 2 do índice 2 que tem na posição, e clear eu estou limpando os meus valores ali. Tá? Deixa eu só rodar aqui para nós vermos ali o meu resultado. Olhem só. Então lá no primeiro eu dei só um print nele, onde ele deu na posição 1 o nome Caio, na posição 2 Arielle, na posição 3 nome Wagner. Tá? Depois eu dei um pop item, removi o primeiro valor da minha lista. Né? Depois eu dei um pop no índice 2. Só que, olha só, eu comecei com índice 0? Não. Aqui eu digo quais os índices e quais valores para os meus índices. Se eu não colocar o índice, por exemplo, colocar índice 1, 3, 4, 5, o valor 2 não vai existir. Tá? Então aqui eu atribuo o índice, respectivamente, o valor a ele. Então eu vou lá e tirei o índice 2, que tinha o nome Arielle, da minha lista. Tá? Ficou só Wagner e, por fim, eu limpei a minha lista ali. Tá? Bem simples, na verdade, dicionários assim que nós fazemos o uso deles. E quase acabando, só temos mais 3 exemplos. Um exemplo de utilização while, tá? Que é o nosso enquanto tal condição faz. Aqui eu disse que a minha lista tem 3 valores, 3 strings, né? Utilizei i igual a i como 0. No while eu tenho que utilizar um critério de parada, então eu faço da seguinte forma. Eu digo se i for menor que o tamanho da lista, dou um print na minha lista. Len, tá? Ó, len retorna o tamanho de um objeto. No caso, o meu objeto ali é a variável lista, tá? Então é o tamanho daquele objeto que está ali. Então eu vou dar um print ali na minha lista, na posição, qual posição? 0, porque eu comecei com 0, né? E depois eu vou incrementando. Pode utilizar assim, ó, i mais 1. Deixei como exemplo, pode utilizar também i recebe i mais 1 também, né? Ou então i
mais, aí vai, como vocês estão acostumados a fazer. O importante é você sempre utilizar a mesma parametrização, tá? Então, lembrando dos alinhamentos, né? Então, o while, eu tenho o alinhamento aqui, o meu espaçamento, né? Então, enquanto vai rodar o que está aqui dentro. Depois, cai para o meu else. Então, como eu falei anteriormente, eu não tenho, como é fortemente tipada, ali ela não vai utilizar a questão das chaves, né? E ela também é dinâmica. Então, por questão de dinamicidade, eu não uso a questão das chaves. Então, eu tenho que cuidar com o alinhamento do meu código. Se eu deixasse um outro comando junto aqui, ele ia executar ali, tá? Então, tem que cuidar. Então, o while, se eu meu i mais 1 deixasse antes aqui, ó, ele ia rodar o while para depois fazer o incremento e depois cair no else. Então, isso é todo o cuidado que tem que ter ali na questão do Python. E se não, eu vou lá e só dou um print na minha lista, tá? Então, enquanto o i for maior que o tamanho, eu imprimo. Quando eu cair fora, eu imprimo minha lista inteira. Vamos rodar aqui, ó. Olha lá, ó. Que valores que eu imprimi, tá? Deixa eu dar um clear aqui para ficar mais claro para vocês. Então, primeiro, eu apresentei o valor dando o print separado do índice na posição 0, que tinha o nome Caio, na posição 1, o nome Arielle, e na posição 3, o valor Wagner, né? E se não, eu dei um print da minha lista inteira, tá? É a forma que eu utilizo o meu while, tá? Aí vocês vão brincando e utilizando. Como Python ele também é estruturado, eu posso criar as minhas estruturas dentro da linguagem, ou ele é voltado para orientação a objeto e criar as minhas classes. Aqui nós temos um exemplo de como eu declaro uma função, tá? No caso aqui, ó, eu tenho a função que é definida, define com o parâmetro def, def, o nome da minha função e os valores. Aqui eu estou passando por parâmetro, que nós já conversamos, a questão da passagem de parâmetro no material anterior, né? Que é sempre útil passagem de parâmetro, principalmente para reutilização lá do código. Então, no primeiro valor, eu estou recebendo, que no meu parâmetro eu chamo total, eu estou recebendo um valor que eu vou ser enviado. E lá eu passei, na verdade eu não estou passando um parâmetro. Então é assim, ó. Se vocês não passarem um parâmetro, o num vai receber o valor 2. Eu estou parametrizando ele com o valor 2. Se ele não receber, ele atribui 2. Se não, eu atribuo a ele o valor passado por parâmetro. Tá? E eu digo que eu dou um return, né, que é total, mais o número que eu estou passando por parâmetro. E dou um print na soma de valores. Só deixa eu comentar os outros abaixo aqui. Tá? A gente vai fazendo parte por parte para vocês entender, tá? Tá difícil, né? Então vamos lá, ó. O que eu fiz ali? Eu estou dando um print que eu posso chamar diretamente a minha função, né? Soma, o qual estou passando o valor 1 e o valor 10. Então, quando eu rodar, eu vou passar por parâmetro o valor 1 e o valor 10. Cadê o meu erro ali? Não coloquei nenhuma barra. Cadê? Só porque eu esqueci de... Deixa eu voltar a minha ali. Só esqueci de comentar o restante do meu código, né? Agora sim. Né? Depois você pode fazer o comentário em bloco. O comentário em bloco é a hashtag e o traço, tá? Então, que vai ter valor 11, né? Então, olhem só. Eu estou passando o valor 1 e o valor 10. Lá, comparando, eu recebi 1 e 10. E se eu não passo esse valor aqui?
vai ser 12, né? Porque se eu não passo, eu já deixo uma parametrização lá em cima, tá? Então, lá... 12 não, desculpa, né? 1 mais 2, 3, né? Eu vou ter o valor 3. Outra questão, olha ali, ó. Tá? Se eu faço assim, ó, total igual a 10, eu já estou atribuindo direto o valor para lá, também outra forma. Só que aqui eu estou dizendo direto para aquela variável lá, que o total que ele vai receber lá vai ser 10, então ele pega, só esqueci novamente de colocar as minhas chaves. Estava acostumado com a versão 2.7 que não precisava. Tá? Então, olha lá, ó, valor 12, né? E outra forma de fazer, tá? Eu posso fazer assim, ó. Total recebe 1 e total recebe 4, tá? E ali eu faço um print do valor de soma, passando os valores que estão sendo passados por parâmetro lá para cima, tá? Então, já declarei direto eles, né? 1 e 4, que é outra forma, né? Eu estou dizendo que a variável ali já está recebendo e lá também, né? E aqui, pessoal, é outra forma de vocês efetuarem o cálculo, tá? Só descomentar aqui, tá? Aqui, ó, eu tenho a questão do... que eu esqueci de comentar, do callback, tá? Callback nós temos em Python, que é a opção de vocês passarem como parâmetro uma função. Lá em Cent não tem isso, né? Então, aqui em Python eu posso passar como parâmetro uma função. Como que eu faço? Eu faço assim, ó. Definir ali minha função calc, né? Que recebe o valor 1, valor 2 e uma variável com o nome função. Então, vou passar como parâmetro 3 valores. E vou retornar uma função, tá? Mas eu estou chamando, né? Novamente uma função, valor 1 e valor 2. E estou definindo o MUL, que é multiplicação, que eu vou estar multiplicando dois valores, que são com parâmetro A e B, e dou um return de A versus B. E aqui eu faço que a variável OPT, né, uma variável auxiliar ali, recebe o valor MUL, tá? Então eu faço o seguinte, se a variável OPT for igual a soma, tá? Olhem só, o que eu estou fazendo? Eu estou dando um print, deixa eu colocar, já que é minha versão a partir da 3, entre parênteses, né? Estou dando um print chamando a função calc, que eu estou passando como parâmetro o valor 10, o valor 7 e outra função que eu quero utilizar. Dizendo que para o calc eu utilizo a função soma. Que onde eu estava a soma? Lá em cima, né? Eu defini que soma retorna o total mais o valor passado ali por parâmetro nela. E se não, se OPT receber multiplicação, eu passo, a gente dá um print em calc, né? Então eu chamo a função calc, na qual eu passo o valor 10, 2 e de multiplicação. Então, eu estou passando como parâmetro uma multiplicação. Isso é bem útil, né? Nós poderíamos fazer um case if lá, né? E no meu case, quando eu coloco no menu a opção que eu quero, eu poderia colocar se eu quero soma, se eu quero multiplicação, se eu quero divisão, o que eu quero, ou sei lá, outro tipo de função. Então, eu ainda consigo utilizar melhor e parametrizar melhor. Então, eu posso criar funções separadas, só que dentro de uma função eu chamo outra função. Deixa eu rodar aqui. Tá? Então, olha lá, ó. Nos retornou o valor 20, né? Porque ele chamou esse aqui de baixo, que fez o cálculo de multiplicação. Então, olha só, ele chamou o calc, no qual passou 10, 2 e mul. Cadê nosso calc aqui, ó? Recebeu 10, 2, a função multiplicação, no qual a função multiplicação, olha só,
A função multiplicação, ela chamou outra função. Né? Que aqui, ó, o fun, a variável func, passou a se tornar multi, né, de multiplicação, no qual passou com parâmetros os valores 1 e 2, que era 10 e 2, é onde está multi aqui. Ó. Então ele veio para cá, A e B recebe 10 e 2, e multiplica 10 e 2, e retorna o meu valor 20. Tá? Depois fica bem útil quando vocês forem criar. O código vocês fica bem mais parametrizado, né? Vocês conseguem utilizar bem mais fácil e reutilizar. E por fim, tá, desse material, a questão que Python também é orientado a objeto. Então, Python, além de ser uma linguagem que eu posso tirar da forma estruturada, da forma orientada a objeto, é funcional. No próximo material, eu vou mostrar o método lambda para vocês, no qual eu mostro como utilizar o cálculo lambda, né, direto em uma função dentro do Python, tá? Então, olhem só lá, ó. Lá eu vou criar uma classe chamada dog, no qual seu atributo é a Marula, o nome do meu cachorro, tá? E aí eu vou criar o meu construtor, onde eu vou definir o init, double, underline, né, antes e depois, self lá. O que é meu self? É o meu this, tá? Self é meu this, que nós utilizamos lá em C++ e em Java. Então, eu vou criar ali o meu construtor, né? Onde eu digo que this.name, ou seja, o atributo.nome vai receber o valor Duque, tá? Que era outro cachorro que eu tinha, tá? Falta de criatividade, a gente coloca o nome dos bichinhos, tá? Nome do bicho, nome da mulher, nome do filho, tá? Então, atribuir. Eu digo que objeto, tá, do tipo dog, e vou lá dizer que o dog, objeto do tipo name, vai receber o valor Snoopy, que é outro cachorro que eu tinha lá também. E dei um print, tá? Sem graça eu, né? Dei o nome dos cachorros para as variáveis, tá? Deixa eu só tirar essa outra forma aqui. Essa ali é uma das formas de distanciar. A outra forma é essa aqui, tá? Só dar um Ctrl X, vai rodar ali, tá? Então, dei um print no meu objeto. Então, o meu objeto do tipo name recebe aquela variável. Então, lá em cima, eu só fiz a estruturação dele. Se eu não tivesse atribuído, ele ia aparecer lá em cima o nome do que foi o nome que eu criei inicialmente. Tá? E outra forma, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, de instanciar classes, e que na hora de criar as classes, instanciar as classes no Python é assim, ó, classe doc, eu sempre declaro o meu objeto, tá? Então, vou instanciar o meu objeto, que ele é do tipo name, dei nome, não, deixei vazio, né? Na anterior eu tinha dado um valor, caso ninguém colocasse um valor, tinha um valor pré-determinado, tá? Não tem nenhum. E faço aqui o meu construtor. Então, this name recebe o próprio name. Então, lá em cima, eu atribuí valores. Aqui não, deixei totalmente parametrizado. Eu aconselho a utilizarem dessa forma aqui. Para não dar uma pré-determinação de um valor por o meu objeto. Então, aqui, ó, eu digo que o this name recebe name. Então, recebe o próprio valor name que vai ser passado. E aqui eu digo assim, ó, que a recebe o doc, né? Que é um nome da minha classe ali, só tá um nome diferente, porque se eu desse um print nas duas, ia mostrar as duas. E digo que dou um print na variável não, desculpem, no atributo name, né? Então, se eu rodar ali... Ah, claro, não deu porque faltou abaixo lá os meus parênteses da versão 3... Tá. Deixa eu colocar aqui. Estão vendo algum outro print aí? E aqui também. Tá. Foi. Agora acho que deu. Acho que coloquei em todos os prints. Tá. Olha lá, ó, tá? Então, no primeiro lá, eu dei um print no a.name,
disse que A recebia o valor ruf, tá? Então, deu um print em ruf. Depois aqui, ó, o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei e tenho outra instanciação da minha classe dog, da mesma forma, né, this, né, mas eu dei um print em objeto instanciado, para mostrar que aquele objeto foi instanciado, só com aquele valor. E depois criei um método, né, lembram, em linguagens estruturadas, né, paradigma estrutural, a gente chama de função, orientado a objeto eu chamo de método. Então aqui eu defini da mesma forma um método latir, onde recebe this, né, e often, tá? Que eu chamei lá só para fazer a multiplicação dele. E dei um print que fez all lá, né? O cachorro faz all. Então é all versus o número de vezes que eu vou repetir aquele comando. Então, aqui embaixo, eu chamei o latir, né? E passei como valor 10. Então, quer dizer que eu faço print 10 vezes aquele valor ali. E por isso que aparece 10 vezes all, tá? Porque no Python, se eu pegar assim, ó, disser que A tem o valor igual a 3, e depois dou um print em A vezes 3, eu mando imprimir 3 vezes o valor que está contido naquela variável, tá? Então, aqui a gente fecha essa parte mostrando um pouquinho do uso de Python, né? Dentro dos nossos paradigmas, né? Só como que tu faz a declaração ali da questão estrutural e da questão orientada a objeto. E agora, no próximo material, a gente vai para a questão do funcional, que Python também é funcional.